Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando aqui com o nosso curso de JavaScript, aula 94, nós vamos aprender sobre cookies. E se você está acompanhando o nosso curso também pela apostila, você vai notar que essa é a última aula de JavaScript. Mas é a última aula da apostila, a última aula dessa temporada de JavaScript. Eu falo isso porque a qualquer momento eu posso vir com uma nova série de aulas de JavaScript. É o que acontece com C++, por exemplo. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Onde eu gravei uma primeira temporada, depois eu gravei mais aulas uma segunda temporada, incrementei o curso. Já vou vir com uma terceira temporada, mais aulas para o curso de C++. E eu já estou preparando uma nova leva de aulas aí para complementar o curso de C++. E aqui no CFB Cursos é assim, a gente nunca termina um curso de vez. Porque a gente sempre está incrementando o conteúdo aí com novas aulas. E isso, claro, pode acontecer com JavaScript. Embora essa temporada de JavaScript esteja acabando, aqui no CFB Cursos não para. Sempre tem curso novo, sempre tem aulas novas aí para vocês. É a verdade, não minto. Então é por isso que você tem que se inscrever no canal, clicar no sininho para não perder as notificações dos nossos vídeos. E ajuda o canal também clicando no joinha e seguindo a gente nas nossas redes sociais. Então sem mais demora, vamos lá para a gente aprender sobre cookies em JavaScript. É logo depois da vinheta. Roda aí. Então, pessoal, vamos lá. Continuando nosso curso de JavaScript, aula 94, vamos falar sobre cookie. Vamos aprender sobre cookies, como nós podemos criar, excluir, ler um cookie aí usando JavaScript. Então, a aula de hoje eu vou fazer diferente. Eu já vou começar com o código pronto aqui. E é exatamente o mesmo código que nós temos na apostila. Certo? Por que eu vou começar com o código pronto? Porque é para agilizar a nossa aula e a gente não exceder o tempo aí, porque o código de cookie ele é um pouco chato de explicar. Então, para não demorar muito tempo, não ficar uma aula muito grande, eu já vou começar com o conteúdo pronto aqui. Primeiro vamos até ver funcionando aqui. No Google Chrome, ele nem vai funcionar. Veja bem, ele vai abrir o cookie aqui, vai pedir o nome, eu vou digitar, vou dar um OK. E quando eu atualizar a página, ele não definiu o cookie, tá vendo? Eu já habilitei o cookie, já fiz de tudo aqui, mas ele não cria o cookie quando está local, ele só usa o cookie quando está online. Então, por isso, eu vou usar na aula de hoje para a gente verificar o Edge. O Edge, o Internet Explorer, eu consegui configurar, habilitar e funcionou direitinho. Tá vendo? Então, ele está pedindo aqui o nosso nome, eu vou digitar, vou dar um OK. Em uma próxima vez que eu entrar na página, eu vou pressionar F5, ele já acha o cookie, tá vendo? Então, ele fala aqui, ó, bem-vindo novamente, Bruno. Tá vendo? Se eu fechar e abrir novamente, vou abrir novamente no Edge, a primeira coisa ele vai verificar, acha o cookie e fala, bem-vindo novamente, Bruno. Beleza? Então vou fazer a limpeza dos cookies aqui, limpar, deixa ele acabar de processar, e vocês vão ver agora que se eu entrar na página aqui pelo Edge, ele não vai localizar o cookie e vai pedir para eu digitar o nome. Tá vendo? Ele pedindo aqui para eu digitar o nome, eu digito CFB Curso aqui, ó, CFB Cursos, OK, vou pressionar F5, bem-vindo novamente, CFB Cursos, OK? Então, o cookie que nós criamos, vou limpar aqui, enquanto isso eu vou falando. Então, o cookie que nós criamos, ele simplesmente armazena o nome, tá certo? Vocês podem armazenar outras informações, podem criar outros cookies para armazenar essas informações. Então vamos ao nosso código. Verifiquem aqui que nós temos três funções. Uma função que eu chamei de criar cookie, uma função para ler os cookies e uma função chamada inCookies, que vai, na verdade essa função aqui eu posso até verificar, posso até trocar. Ao invés de inCookies,
que eu estou chamando aqui de new cookie, ela inicia os cookies, né? Ela pode ser verifica cookie. Verificar cookie é melhor. Então, verificar cookie. Copia aqui e cola aqui. Bom, como que isso funciona? A função criar cookie, ela chama a propriedade cookie. Então, a classe document tem a propriedade cookie, que serve para a gente poder definir o cookie. E é muito simples, ele simplesmente precisa do nome, o valor e quando o cookie vai expirar. Quando a gente cria um cookie sem data de expiração, o que ele faz é deletar esse cookie. Tá? Então, aqui é um detalhe importante. A gente tem que definir a data do cookie. Se eu fizer o cookie sem data, ele vai naquele cookie existente e deleta o valor. Beleza. Então, eu criei uma variável aqui que eu chamei de DT_expira, simplesmente para guardar a data que ele vai expirar. E no formato completo, aqui é Tuesday, que é terça-feira, 1º de janeiro do ano 2115, às 12 horas, no formato TC. Hora, minuto e segundo no formato TC. Muito bem. Notem aqui, olha só, que isso aqui está dentro da variável expires. Meu inglesão forte aqui, né? Que indica a data de expiração. Tem que estar nesse formato. Tá certo? Então, eu chamo aqui o cookie, a propriedade cookie da classe document, e passo para ele o nome que foi passado aqui como parâmetro para a função, o valor, nota aqui, ó, mais o nome, mais o igual, mais o valor, e aí vem o ponto e vírgula com a data de expiração, que aí vem o valor aqui, ó, expires, e quando ele vai expirar. Tudo isso daqui foi passado para o setCookie. Então, nesse momento, ele cria o cookie com o valor, o nome, o valor e a data que ele vai expirar, que eu estou definindo aqui. Na verdade, ele nem está usando essa data. Se eu quiser, eu posso passar como parâmetro. Quer ver? Aqui na chamada, ao invés de passar 365, eu estou passando 365 por expira, mas na verdade ele nem está funcionando, né? Eu vou passar esse conteúdo aqui, ó, esse conteúdo, Ctrl X, e vou passar para cá, aqui, ó, com espaço, e vou armazenar aqui no expira. Muito bem. Enfim, aqui na variável DT_expira, eu vou passar o que ele dá, esse texto aqui, expires, com o valor, Ctrl C, do parâmetro expira. Muito bem. Agora eu posso mudar aqui, posso passar uma data diferente aqui que ele vai armazenar na criação, né, no criar cookie aqui. Beleza? Não vai ficar só com aquela data fixa dentro, não. Muito bem, então aqui essa é a função para criar o cookie. Nós temos também uma função para ler cookie. E passo aqui o nome do cookie que eu quero criar. Notem aqui que eu passo o nome do cookie, ok? Ele vai dentro desse cookie buscar o determinado valor e retornar esse valor para mim. O que essa função faz é pesquisar o cookie que eu informei e retornar o valor desse cookie. É isso aqui que vai retornar o valor do cookie. Como que ela faz isso? Veja bem, eu uso o parâmetro nome e armazeno esse valor que foi passado dentro da variável vNome. Para que eu faço isso? Por que eu não posso usar diretamente esse nome? Porque eu preciso informar o caractere igual. Tá? E aqui na chamada da função eu quero simplesmente passar o nome do cookie, eu não quero me preocupar com esse igual. Então o vNome recebe o nome do cookie que foi passado aqui quando a função for chamada, mais o igual. Tranquilo? Beleza, então isso aqui é só para armazenar o nome do cookie que eu quero pesquisar. Na variável CA, as duas são locais, tem o escopo local, tá vendo? Na variável CA, eu armazenei todos os cookies. Nota aqui que eu busquei o cookie e chamei o split, falei que o caractere
que vai fazer a divisão é o ponto e vírgula. Por quê? Ele vai buscar todos os cookies da página. E esses cookies, ele retorna pelo ponto e vírgula. Se a gente chamar document cookie, ele armazena todos os cookies aqui na variável, certo? Então vai ser o nome do primeiro cookie, ponto e vírgula, o nome do segundo cookie, ponto e vírgula, o nome do terceiro cookie, ponto e vírgula, e assim por diante. Então, quando a gente dá o split nesse retorno, ele quebra todos os cookies e retorna o array, retorna um vetor com esses cookies. A posição 0 vai ter o primeiro cookie encontrado, a posição 1 vai ter o segundo cookie encontrado e assim por diante. Beleza? Se eu tirar isso daqui, ó, se eu deixar só assim, ele retorna para CA. O que vai ser o retorno que vai estar em CA? Vai ser cookie 1, ponto e vírgula, cookie 2, ponto e vírgula, cookie 3, ponto e vírgula, cookie 4, certo? E aí, como eu dei o split no caractere divisor, ele retorna na forma de array. Então, Ctrl Z para desfazer, eu tenho o CA aqui, que é um array que tem todos esses cookies. Eu preciso percorrer esse array em busca do cookie passado aqui, armazenado na variável vNome. Então, nós vamos usar um for para percorrer esse array, verificando aqui, ó, com a variável i começando em 0, enquanto o i for menor que o tamanho do array, ok? A gente dá um mais. O tamanho do array é a quantidade de cookies que ele encontrou para essa página e armazenou na variável CA. Muito bem. Armazeno cada cookie, o cookie da vez, no caso aqui o cookie que estiver na posição 0, eu armazeno o cookie aqui, ó, na variável C. Tá. E vou verificar se a posição, a primeira posição, é igual a 0. O char@, ele faz isso. Ele vem aqui nessa string, no caractere que tiver aqui, né, que é o cookie, e no caso aqui, char@ 0, ele vai retornar o caractere que está na posição 0. Se for igual a nada, o que eu vou fazer? Eu elimino esse caractere em branco, certo? E eu faço isso com substring 1, tá? Então, veja bem, se a primeira posição aqui do valor retornado for um espaço em branco, eu tenho que eliminar esse espaço em branco, porque a primeira posição tem que ser o primeiro caractere. Então, eu falo que C vai receber do próprio C o substring 1. Então, eu elimino um caractere, que é exatamente esse espaço em branco aqui. Se for diferente de espaço em branco, ele não precisa eliminar um caractere, ele não precisa fazer esse substring 1, tá bom? Então ele pula para cá e aí ele verifica se aqui, ó, se o C, que é onde tem o primeiro nome do cookie que a gente está trabalhando. Se o index of vNome, o index of, ele retorna a posição do elemento pesquisado dentro da string. Então, se a minha string aqui, ó, se o vNome passado como parâmetro tiver na mesma posição, se o retorno disso aqui for igual a 0, significa que nesta primeira posição eu tenho efetivamente o nome da string. Tá certo? O nome da string. O nome do cookie. Então, eu dou um return, ok? Uso o substring aqui novamente, só que agora com 2 parâmetros. Do ponto, com retorno do ponto tal até o ponto tal. Porque eu preciso retornar o valor, não o nome. Então, eu pego do tamanho do nome até o tamanho do caractere, do ponto inicial, que é o valor do tamanho do nome, até o caractere final, que é o que está sendo armazenado. O vNome é o que foi passado aqui, ó. Lembra disso? Que é o que foi passado até o length, que indica o caractere final para a gente obter o valor. Ok? O substring, quando ele recebe 2 parâmetros, ele indica do ponto da posição x até a posição y. E aí eu dou um return com o valor do cookie. Isso tudo se for encontrado o cookie. Se não for, eu dou um return em branco, certo? Então, essa é a função para ler
o cookie. E a última função é para verificar se o cookie existe. Se ele existe, eu vou dar um alert com o valor que vai ser retornado ali da função lerCookie. Se ele não existir, eu vou criar o cookie. Beleza? Então, olha só como é que funciona a função verifica cookie. Eu criei a variável aqui, username, simplesmente para guardar o nome do nosso cookie. Ok? Que nós estamos criando um cookie aqui com o nome username. Eu quero que o nome do cookie seja outro. Beleza, não tem problema. É só, na hora de criar o cookie, eu quero que esse cookie se chame CFB. Beleza, vamos colocar minúsculo aqui, ó, CFB. Então, verifica que o cookie CFB, tá certo? Então, o nome do nosso cookie vai ser, Ctrl Z, vai ser username, aqui pelo criar cookie. Então, a primeira coisa, ele verifica, ele chama a função lerCookie e passa como parâmetro username, beleza? Então, lerCookie, passou username, vnome está recebendo username igual. Então, ele pega todos os cookies e verifica, tá aqui, ó, esse cookie existe? Não, esse cookie não existe. Então, ele dá um return vazio. Beleza? E ele verifica aqui, ó, o retorno de username foi vazio? Foi. Então, ele dá um alerta bem-vindo. Aliás, foi diferente de vazio, né? Ele chama o valor. Se for igual a vazio, o que ele faz? Ele define o cookie, então ele armazena na variável username o que foi capturado pelo alert prompt, aquela caixinha de alert que a gente pode digitar um texto, certo? Dito o texto, ele armazena aqui. Verifica, o que está digitado aqui em username é diferente de vazio ou null? Então ele chama a função criar cookie. Cria um cookie com o nome username, o valor que foi digitado aqui na caixinha prompt e essa data de expiração. Agora, suponhamos que ele encontrou o cookie. Se ele encontrou o cookie, vamos lá. Ele vai dar username, ele lê o cookie. Então, ele chama lerCookie e passa username. Suponhamos que agora existe, certo? Se ele encontrou, ele cai aqui, ó. É igual o valor passado aqui na variável vnome. Então, ele retorna o valor do cookie. lerCookie retornou o valor do cookie para a variável username. Então, tem um valor lá agora. Ele não caiu nesse return, ele caiu nesse return. Então, ele verifica que não é igual a vazio, e ele chama um alert, bem-vindo novamente, com o valor que foi retornado pela função lerCookie. Está aqui, ó, que é o valor, né, o nome aqui que a gente digita aqui na caixinha, bem-vindo novamente. Isso eu estou chamando aqui no evento onload, a função verifica cookie, que ela é o disparador de tudo. Por que ele é o disparador de tudo? Porque ele chamou verifica cookie, eu chamo lerCookie, tá aqui, que retorna se o cookie existe ou não. Se não existir, ele chama a função cria cookie, certo? Então, lerCookie dispara cria cookie ou lerCookie. Então, foi carregada a página, ele chama verifica cookie, para ler ou para criar. Vamos ver isso funcionando novamente? F5, cookie não existe. Ele chamou o lerCookie, ok? E lerCookie retornou nada. Então, ele verificou aqui, username é diferente de nada? Não. Opa, então tem que cair aqui e ele chama o prompt. Digite seu nome. Então, nós vamos digitar Bruno. Ok. Então, no momento do ok, aqui no prompt, ele verifica, username é diferente de vazio ou null? Porque foi digitado alguma coisa. Então, ele chama a função criar cookie, com o nome do cookie vai ser username, o valor que foi digitado na caixinha e essa data que ele vai expirar. Entrando na página novamente, vamos pressionar F5. Olha só. Qual que é a primeira coisa quando a gente entra na página? Ele dá o load e chama a função verifica cookie. Verifica cookie, por sua vez, chama lerCookie. E eu pergunto para ele se vou passar para ele o cookie username. Só que dessa vez o cookie existe. O cookie existindo, ele cai aqui. Ele retorna o valor do cookie aqui para a variável username. É diferente de vazio? Porque agora ele tem o valor do cookie. Então ele aparece a mensagem, bem-vindo novamente.
e o nome que foi digitado como valor do cookie. É o que ele está mostrando para a gente. Bem-vindo novamente, Bruno. Tá vendo? Com o texto que eu digitei lá. Vamos deletar este cookie para a gente ver isso aqui funcionando mais uma vez. Eu vou digitar um valor diferente. Vamos lá, cookie deletado, F5, nome do cookie, CFB Cursos. Ok, entrando na página novamente, tá lá, bem-vindo novamente, CFB Cursos. Fechando e abrindo novamente aqui, ó, no Edge. Vamos ver que ele vai encontrar o cookie. Aqui, ó, encontrou e me deu CFB Cursos. E esse cookie vai existir enquanto ele não for deletado ou enquanto essa data não chegar. Beleza? Então tá aí, na aula de hoje nós aprendemos a trabalhar com cookies. E você já sabe, não é inscrito, se inscreva no canal e clique no sininho para receber notificações de novos vídeos. Ajuda o canal clicando no joinha e seguindo nosso conteúdo nas redes sociais. É isso aí, vou ficando por aqui, até a próxima aula. Tchau, tchau.